verdade, assim, eu vim da área de cinema, né? Eu estudei primeiro cinema, ainda muito jovem. Aí voltei para Belém, fora de Belém. Quando eu voltei para Belém, eu estudei filosofia, sou graduado em filosofia. Aí depois de filosofia, fiz pós-graduação em marketing e publicidade, fiz uma pós-graduação em docência também. E fui professor, até ano passado eu dava aula, esse ano passou de licença. A minha primeira faculdade que eu fiz foi em processamento de dados, trabalhei muitos anos com informática, só que a área ficou muito repetitiva para mim. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de novidade, até que eu cheguei a trabalhar com a internet, principalmente a parte de design gráfico. Aí foi quando eu resolvi fazer vestibular de novo, em 2006, aí me formei em dominó em publicidade mesmo. Aí eu mudei completamente de área. Sou publicitária, sou formada pela FAP e tenho pós-graduação em MBA em marketing na FGV. Eu já fui criação, já fui redação, já fui só mídia social, só social media e agora eu tô como atendimento. Belém é um lugar pra se viver, pro seu jeito, pra sua moda, do jeito que você é, do seu jeito pra sua história, do jeito que você quer, pro seu jeito, pra sua moda, do jeito que você é. Shopping Bosque Grão-Pará, do seu jeito. Tinha 18 para 19 anos, ganhei alguns prêmios de cinema. E aí saí de Belém, fiquei rodando festivais de cinema. E na época era muito mais difícil fazer cinema do que é hoje. Então eu voltei para Belém, uma produtora de cinema me indicou para uma agência que estava começando aqui, que estava com dificuldade de achar redator. E ela achava que eu escrevia bem, enfim. Aí ela me indicou para fazer um teste numa agência chamada Da Boêmia. Aí eu já fui fazer uma entrevista e um teste lá. Eu fiz o teste e passei. Aí comecei na publicidade por conta do cinema, antes de ter estudado publicidade. Então, depois da Boêmia eu fui crescendo, como eu tinha afinidade com o cinema, eu passei a dirigir os comerciais da própria empresa. Isso fez eu crescer muito rápido na empresa. Ela foi para chamar uma empresa chamada Norte Comunicação, que existe até hoje. Fiquei muitos anos na Norte, e da Norte decidi abrir minha empresa. Porque na coincidência, uma família de uns amigos estava abrindo uma faculdade aqui, que hoje é Estácio. E eu não queria abrir uma agência muito pequena, assim, então já era meio ambicioso. Aí eu perguntei se eu abrisse uma agência, eu poderia contar com a conta da Estácio, que era a faculdade. Aí disse que sim, só que até sugeriram para sermos sócios. Eu fui sócio desse meu amigo, Ricardo, e a gente abriu a empresa e já tinha essa conta, que era Estácio. Foi minha primeira conta, assim. E essa conta você sustentou a agência por anos, uns 4 anos. Era basicamente a minha maior conta. Eu tinha várias contas pequenas. No meio do caminho entrou um sócio, a gente teve problema de desfoque na empresa, a empresa teve vários problemas, aí decidimos fechar a empresa, aí eu preferi não. Saiu todo mundo e fiquei sozinho, então eu não tenho sócio até hoje. Então, pouco tempo depois eu entrei no mercado de São Paulo por conta de uma indicação de uma conta chamada Grafisa, que era uma construtora grande de São Paulo. Aí mudou totalmente o perfil da empresa. Que aí eu cresci muito, a Grafisa me levou para outras contas do mercado de São Paulo, que é o Alphaville, Tenda na época. Aí quando eu passei a trabalhar no mercado de São Paulo, eu passei a dar muito atenção ao planejamento, que acabou virando um diferencial da minha empresa. E eu comecei a ganhar várias concorrências. Aí ganhei a conta da Serpa, todo mundo da Serpa, ganhei a conta da Extrafarma. Então a agência estava mais robusta, assim, uma agência maior, de 5 anos para cá, que é mais ou menos 6 anos, que foi quando a Grafisa, eu comecei a trabalhar com a Grafisa de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar com o mercado imobiliário, que é essa história que eu estava falando, o mercado imobiliário tem muita demanda de pronto. Foi assim, um cliente que me obrigou a terceirizar, que foi como eu comecei, terceirizando, mas vi como é que era, aprendi e passei a absorver esses trabalhos. Então o mercado imobiliário meio que me obrigou a ter esse braço promo. Então quando eu comecei a trabalhar com a Alphaville, que é uma empresa que tem muita demanda promo, são lançamentos curtos, mas com muita demanda promo, eu decidi abrir uma empresa. E, na verdade, assim, funciona como um braço do mercado de uma empresa só, mas funciona como um CNPJ diferente. É uma empresa separada, mas funciona no mesmo prédio. E foi por conta do mercado imobiliário. A partir daí eu abri para o mercado. E todos os meus clientes eu faço a parte promocional e eventos. Não trabalho para outros clientes que não são meus. Eu só trabalho exclusivamente. Só aceita a demanda dele. Então, dentro da minha carta de cliente. E se a carta não te der bola, relaxa. Tá suave. Se tem uma gold gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Cada empresa, cada agência tem seu nível de organização,
metodologia de trabalho, tem agências, Mercado de São Paulo e algumas agências, poucas agências aqui trabalham em formato de dupla de criação. Aí tem uma logística de produção, atendimento, o planejamento, aí vem determina para a dupla que toca aquele job. Aqui não funciona assim. Então assim, aqui eu gosto de trabalhar em equipe mesmo. Então normalmente eu já sei os profissionais que têm mais ou menos um perfil. Quando eu tenho grandes campanhas, eu mesmo fico à frente, então eu monto o planejamento pessoalmente mesmo. E a partir do planejamento eu determino quem faz as coisas. E aí eu chamo todo mundo, toda a equipe de criação e juntos a gente divide os trabalhos. Então eu não trabalho no formato de dupla de criação, por exemplo. A gente tem todos os setores aqui. Eu tenho um profissional que eu não tenho, porque já tive e não funcionou, que é o tráfego. A gente tem todos os departamentos, todos aqui, inclusive todos os serviços. Eu presto serviço de internet, assessoria de imprensa, promo e eventos, publicidade tradicional. Temos de departamentos, também temos todos. De um tempo para cá, até porque surgiram muitos clientes grandes assim, eu consegui me setorizar. Então assim, todos os clientes maiores, cada um tem seu atendimento específico. Então o shopping tem um atendimento que é só dele, a TIM de telefonia tem um atendimento que é só dela, a Serpa tem um atendimento que é só dela e assim. Então eu tenho esses atendimentos e cada atendimento determina seu fluxo de trabalho. Então eu tenho 4 mídias na empresa que atendem todos os clientes e a gente entra no fluxo. Vou falar pelo meu cliente, né? O Bosque. A gente abrange tudo que tem a ver com campanha publicitária, todas sazonais, a gente recebe o material e a gente programa anualmente. Principalmente porque shopping, a gente tem varejo, a gente tem muitas coisas relacionadas. Como a gente também mexe com rede social, então já é bacana porque a gente consegue pegar vários públicos. A gente tem o setor de marketing, que é passado junto comigo, e assim a gente distribui dentro da agência de acordo com o período, para distribuição de peça, para desenvolvimento de campanha, e aí a gente tem esse contato bem direto com eles. Tem semanalmente reuniões com eles. É muito evento, muita campanha que eles fazem sazonais, então a gente sempre tem que ter reunião com eles para bater pauta, porque tem coisa de mall, de divulgação interna, então a gente sempre está batendo pauta com eles do que a gente pode liberar, prazo. É legal a gente ter isso, porque a gente sabe que é a correria da agência, a gente tem bastante cliente, então a gente tem que saber organizar direitinho esses prazos. A gente tem aquelas de campanha do ano inteiro, que a gente divide, como eu te falei, mas também tem aqueles jobs que surgem na hora, coisas internas do shopping que a gente precisa colocar, ou cartaz de mall, ou sinalização, cobertura de cancela. Então eles passam pra gente uma informação por e-mail e a gente analisa aqui dentro na criação como é que vai ser a entrega desse material. Muitas coisas às vezes são sempre urgentes, enviar no começo da manhã e a gente dá um prazo até o final do dia ou até no outro dia para enviar, dependendo do material. Principalmente quando a peça vai ser criada do zero, que vai ter que criar logo, que vai ter que criar identidade, uma cara para peça, então a gente precisa de um tempinho a mais. Então a gente vai acertando com o cliente para ver como é que se encaixa melhor, com o nosso tempo aqui da agência também, porque a gente tem bastante cliente e a maioria deles sempre pedem um dia pro mesmo dia. A maioria. Cada cliente tem uma demanda, até porque, diferente de outras agências, o diferencial da Inova é que a gente não trabalha só para o mercado local, então não trabalha só para Belém, nem para Pará, então tem muitas outras praças. Então cada cliente me apresenta dilemas diferentes, porque tem mídias que funcionam aqui, mas que não funcionam no Ceará, por exemplo, que não funcionam no Maranhão, que não funcionam no Amazonas. Então cada cliente vai pedir um planejamento específico, daí a importância do planejamento. Então eu não vou pegar uma campanha e vou posterizar ela e aplicar tudo igual em qualquer praça que eu atuo, entendeu? Então assim, cada cliente tem uma demanda. Por exemplo, quando eu falo de extrafarma, que eu atuo em 9 estados, então ele pede um planejamento geral, mas eu tenho que fazer uma espécie de microplanejamento para como eu vou atuar em cada uma dessas praças. Então não é tão simples assim, a demanda. Na verdade a demanda é dada por necessidade de comunicação. Se eu vou lançar um produto, se eu quero atingir qual target que eu quero atingir, se é um público classe A+, B, assim, o dilema de comunicação que vai apresentar o caminho, né? Então assim, cada um desses clientes tem umas características específicas. Mas tem clientes locais também, como o shopping, por exemplo, é um cliente local. Então aí eu respeito mais ou menos a identidade da cidade. Mas esse seria umas características próprias minha aqui. Eu tenho sede em São Paulo também.
Então faz com que eu tenha contato com os clientes de lá e aprendo um monte lá, consegue caminhar bem. Mas nesse sentido assim, é difícil até falar assim, quais são as mídias? Todas as mídias. Porque desses clientes que tu falaste aí, todos eles necessitam de todas as mídias. Então faço pronto, faço evento, faço internet, faço as mídias tradicionais. Serpa, por exemplo, tem muita TV, a parte de cervejaria principalmente, então tem muita TV. Então tem que invariavelmente fazer muita produção de TV. E assim, O diretor de criação, ele é uma pessoa que acaba abordando todas as funções inerentes à criação. Normalmente tem que ser uma pessoa com mais experiência, que conheça várias mídias, vários formatos, tem um arcabouço teórico maior de conhecimento tanto geral, né, quanto conhecimento específico da área. Então a gente é como se fosse um profissional de criação um pouco mais sênior, né, mais rodado, digamos assim. As campanhas são criadas sempre em conjunto. A agência ela trabalha de uma forma como um todo, não trabalha individualmente. Então normalmente chega um atendimento, vai até o cliente, recebe o briefing, eles trazem o briefing para cá, a gente discute e depois disso nós vamos, cada pessoa na sua competência vai acrescentando alguma coisa. Aí trabalho de redator, trabalho de diretor de arte, vamos juntando tudo, no final a gente chega num consenso. O tempo ele é muito relativo, tem campanhas que a gente resolve rápido, tem outras que tem que pesquisar um pouco mais, mas fazemos várias opções. Normalmente fazemos 2, 3 opções para o cliente poder escolher. Às vezes acontece de escolher um pouquinho de cada, acaba fazendo o que a gente chama de monstro. Isso varia muito, de acordo com a campanha. E depende da pressão também, a gente faz de um dia para o outro uma campanha de um planejamento anual, né? Que é uma característica da Inova. Os profissionais que são muito ágeis, então são pessoas de bastante experiência e a gente já fez campanha de um dia para o outro assim com 150 slides. trabalho muito pouco estágio, porque a minha demanda é muito grande e eu não acredito no estágio não remunerado, eu não acredito no 4 horas, a pessoa aprende muito pouco, fica acabando fazendo nada e tal. Então assim, eu gosto de trabalhar com o que eu chamo de jovem aprendiz, assim. Eu chamo, mas já trabalhei 8 horas, tem salário, tem tudo. Então eu formo profissionais assim. Eu gosto de fazer isso. Tem um projeto antigo que eu não consegui botar em vigor ainda, que chama Nova Júnior, que é pegar e montar uma mini agência dentro da agência. Até era um projeto para esse ano, só que essa crise tá aí tão brava que não sei o que fazer. Mas assim, é um projeto que eu tinha para esse ano. Então, aí eu faço esse tipo de coisa para formar profissional. Então, boa parte da minha equipe, principalmente de criação, foram meus alunos, por exemplo. Então, como eu era professor, eu pescava os melhores alunos e aí trazia, mas não para estagiar, para trabalhar mesmo. E aí formar um profissional, né? Mas assim, é um mercado difícil. Só que com essa crise teve muita demissão, tem muito mercado disponível, muito profissional disponível, por conta da muita demissão, tem muita demissão em agência, teve isso. Mas assim, nesse caso não tem essa formatação de ter estagiários, não é muito perfil da minha empresa, não. Não resista às tentações. De tentação eu entendo.